Olá, amigos. Somos Cleiton e Eleusa Oliveira. Somos parte da equipe do staff da Harvest Foundation e vamos apresentar a parte 3 da lição O Papel da Igreja na Sociedade. Então, nós já fizemos 2 partes comentando esse tema e hoje é a parte 3 do papel da igreja na sociedade. Então, para a gente se situar, vamos começar com uma pergunta. Muitas vezes a gente mesmo se pergunta, no lugar onde nós moramos, como é o cenário religioso desse país tão grande, chamado um país, tecnicamente um país cristianizado, que é os Estados Unidos. Ora, em uma pesquisa rápida na internet, encontramos que apenas 65%, ou apenas não, 65% da população se chama cristã. Parece um número significativo, mas nossa preocupação maior é saber quantos desses realmente vivem como cristãos. E a história é outra, pois a estimativa é que desses, apenas 9% praticam os ensinos de Jesus. Se os tomarmos como referência, ou se tomarmos a população geral como referência, essa percentagem vai cair, vai se reduzir para 4%. Então, esse cenário parece um cenário sombrio e que, ao mesmo tempo, mostra como ainda temos muito trabalho a fazer. Então, existe uma defasagem entre números de pessoas que professam e o número de pessoas que praticam a religião cristã. Infelizmente, essa é uma das razões mais comuns porque outro número de pessoas permanecem sem igreja. Decepcionadas, com proclamação sem demonstração, elas permanecem afastadas e, no seu afastamento, sem esperança, mas com motivo para continuar assim. No entanto, esse afastamento não se justifica. Hoje queremos tratar desse tema da não justificação, da ausência, porque apenas se fala, mas não se pratica. E a base para isso é o texto bíblico de Isaías, capítulo 58, que fala sobre o papel da igreja na sociedade, no que diz respeito à preocupação de Deus com os males sociais. Então, é um texto de despertamento para a igreja e que nos aproxima de Deus no contato com a nossa própria realidade e com as pessoas aonde nós estamos envolvidos tecnicamente. O texto de Isaías 58, versos de 1 a 5 diz: Grite alto, com todas as suas forças. Grite alto, como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebelião e os seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender ao meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem os seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e a discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Então, está aí a primeira parte desse discurso tremendo de Isaías, que pode nos levar para a ideia do desequilíbrio entre dizer-se cristão e praticar o que a palavra de Deus ensina. E é evidente que isso aconteceu numa época remota no Antigo Testamento, mas o verso, quando inicia esse verso, inicia esse discurso de Isaías, o profeta
convidado a gritar. Grite alto. Deus queria corrigir firmemente o desentendimento das pessoas quanto à grande agenda dele. Ele não disse a Isaías para contar às pessoas, mas para gritar. A mensagem que Deus queria dar ao seu povo, nessa época aparentemente remota, não era uma mensagem comum. Eles não iam ouvi-la, a menos que fosse gritada. Não se contenha, diz a palavra ao Senhor. Levante a voz como trombeta. Meu povo não vai escutar, a menos que você torne a mensagem extremamente forte. Isaías obedeceu. E João Batista, depois lá no Novo Testamento, repete essa estratégia em seus dias. Ele é duro e ele tem um discurso muito simples, muito curto, mas efetivo no sentido de gritar aos ouvidos das pessoas para que elas se arrependam. Hoje a situação não é diferente. Como os israelitas do passado, os cristãos contemporâneos pensam estar adorando a Deus como Ele quer. Eles pensam que vão obter a bênção de Deus por atividades religiosas, como assistência aos cultos, palavra profética, jejum, autonegação. Claro que estas atitudes têm o seu valor num contexto onde elas são acompanhadas de uma obediência de coração. Então, de fato, podem ter a atenção de Deus, mas se são coisas feitas apenas como um ato exterior, não tem a sua aprovação. Deus não estava satisfeito com os atos religiosos de, digamos, humildade por parte do povo que não tratava os outros com gentileza, com compaixão, com justiça. O ritual do jejum estava sendo observado, mas o serviço amoroso estava ausente. Mais tarde, Jesus fala que nem todos os que o chamam de Senhor, Senhor, entrariam no reino dos céus. Ao invés disso, eles o ouviriam dizer: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa é uma situação de Mateus 7, 23. Por que Jesus os chama os que praticam o mal? Ora, porque eles ouviam as suas instruções, mas eles não as seguiam, não praticavam. E isso não era diferente da situação que vivemos hoje, não é? Então, depois dessa introdução muito clara ao que Deus considera adoração aceitável, Isaías 58, ele continua a explicar o tipo de adoração que ele quer. Então, veja bem, as Escrituras dizem em João, capítulo 4, que Deus busca adoradores. Deus tem uma relação proativa na nossa direção, porque ele sabe que nós podemos responder a ele com a nossa adoração. Mas o que ele quer com essa adoração? Ele quer o atendimento das necessidades físicas e sociais das pessoas necessitadas. Ele quer a reconciliação entre pessoas. Ele quer a guarda do descanso. No caso aqui, ele fala da guarda do sábado de forma amorosa. Ora, Isaías 58 nos dá uma visão equilibrada da verdadeira adoração, que não é expressão exterior de tarefas legalistas, mas é uma atitude de coração que resulta em serviço. Então, está aí um conceito diferencial de como adorar a Deus. Então, pessoas que adoram apenas através da atividade religiosa, sem atentar para o requisito divino do serviço diário, e em todos os lugares, erram ou pecam, ainda que não o façam intencionalmente. Qual é a mensagem para a igreja hoje? É que ela deve levar a adoração para fora das quatro paredes, onde os cultos e reuniões acontecem. Ela deve encorajar, deve equipar pessoas para se moverem para dentro da sociedade, a fim de mostrar com o seu estilo de vida, com o seu diálogo, de que o caminho de Deus é para o bem de todos. A transformação, no sentido bíblico, não será alcançada até que a igreja seja tanto proclamadora como a demonstradora do senhorio de Cristo em todas as áreas da vida pessoal e também comunitária. O mundo tem dificuldade em entender a compaixão de Deus, a menos que ouça e experimente esse amor, essa compaixão, de maneiras como só o seu povo pode oportunizar
em todos os setores sociais e em todos os dias da semana. Então, Isaías 58 é para nós um despertar de pessoas que se dizem cristãs, de forma que o testemunho tão convincente do amor de Cristo pelos necessitados ganhe espaço nas áreas espiritual, social, física da nossa sociedade, de forma que todos os que vejam possam dizer que Deus amoroso e grande é o Deus desse povo cristão. Então, as sociedades não são transformadas pelas boas moradias ou programas de alfabetização, clínicas de planejamento familiar ou ministérios em presídios. Embora esses sejam aspectos positivos, estes programas atendem às consequências, os sintomas do mal social. Mas Isaías 58 propõe que atendamos às causas desses males. Verdade. Isso vamos ver nos versos seguintes. E aí o verso 6 e 7 segue insistindo sobre essa adoração aceitável. E diz: este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupa aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então, as palavras soltar, desatar, pôr em liberdade e romper mostram autoridade. De alguma forma, todos os cristãos, mas especialmente os que têm influência e autoridade no governo, na política ou nos negócios, estão, digamos assim, estrategicamente posicionados para atender o que se chama a raiz dos problemas de injustiça no seu contexto, no seu local de trabalho, e devem fazê-lo com ousadia e com integridade. Aqui Deus comanda a todos que o adoram a compartilhar o seu alimento com o faminto, a dar abrigo ao pobre andarilho, a vestir o nu e não dar as costas à família. Mas algumas pessoas são posicionadas mais definitivamente para afetar as causas finais da injustiça social. Que privilégio e que oportunidade de mudar o cenário de uma nação inteira. Aqui, também em Isaías 59, Deus ordena que as pessoas em autoridade exerçam boa influência. Se a nossa sociedade ignorar a raiz dos problemas, vamos enfrentar colheita contínua de injustiça, feridas sociais e males morais. Assim, encorajamos pessoas da liderança para trabalhar com mudanças que reflitam a agenda de Deus e insistam que seus jovens se preparem para cargos de influência para representar os propósitos de Deus na próxima geração. A propósito, Isaías, esse homem que declara esse discurso, que entrega esse discurso, era um funcionário do governo de Israel, e ele era o escrivão da corte, um homem que narrava as crônicas da corte, a história do seu próprio país. Mas ele tem uma mensagem profética simultaneamente a esse papel importante como alguém que escreve. Os versos 8 e 9, lemos uma promessa de cura. E diz: então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua injustiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou, ele dirá. Quando atendemos ativamente tanto as raízes dos problemas como o sofrimento humano, veremos a promessa da cura de Deus. Na busca por justiça social, devemos nos lembrar que, se Deus permite que pessoas estejam no poder, elas devem promover os propósitos de Deus e não apenas os seus propósitos. Quase uma ficção política, por um lado,
mas com o compromisso de responsabilidade por outros. Os cristãos em cargos de poder devem praticar humilde submissão ao Rei, Deus como Rei, em oração e de forma cuidadosa e consistente. Eles precisam de líderes e membros de suas igrejas locais que os apoiem e os mantenham responsáveis. Todos os cristãos podem ministrar para os que estão sofrendo os sintomas da injustiça, enquanto algumas pessoas estão em cargos mais importantes para afetar as raízes dos problemas. Todos nós temos alguma influência para afetar a mudança social. E através da oração e demonstrações práticas de amor, dos próprios princípios de Deus, isso vai se tornar uma realidade na própria vida e na ocupação diária que cada um de nós exerce dentro e fora do poder e do governo. Deixe-nos acrescentar um outro pensamento. Gostamos de enfatizar que igrejas materialmente pobres não são pobres demais para servir às suas comunidades. Sempre é possível fazer alguma coisa. Da mesma forma, igrejas locais e cristãos, individualmente, não são totalmente sem poder para cuidar da justiça social, haja ou não pessoas consagradas no poder. Como embaixada de Deus, a igreja tem o poder dele e a autoridade dele para as tarefas que ele a chama a fazer. Como seus embaixadores, trabalhamos como os representantes de Deus e em seu nome. E o profeta continua, versos 9 e 10, ele enfatiza sobre a adoração aceitável. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Em todas as tarefas da sociedade, alguma ajuda pode ser prestada. Apreciamos muito o exemplo de voluntários e estamos pessoalmente engajados no serviço em bancos de alimentos aqui onde a gente mora. Essa multidão toda, ou essa gente toda, são de grande ajuda para a comunidade e uma porta de entrada para atender famílias em muitas áreas de carência. Na Harvest temos testemunho, por exemplo, de uma médica, uma enfermeira, que se dispuseram a praticar valores do reino de Deus, oferecendo seus serviços gratuitamente para uma clínica pobre, em uma comunidade pobre. Havia muitos conflitos nessa comunidade e elas não foram autorizadas a prestar serviços de saúde. No entanto, seus serviços de limpeza eram bem-vindos e foi com uma faxina na clínica que elas começaram um processo de adoração a Deus fora das quatro paredes da igreja e abençoaram pessoas em grande necessidade. Às vezes, minha atividade fora da minha área de especialidade se qualifica pela minha posição. Um médico, uma enfermeira limpando um hospital deve impressionar muitas pessoas, a própria faxineira, os pacientes e os outros médicos. Vocês não acham? Estamos falando sobre Isaías 58 e os versos 10 a 12 trazem uma promessa de cura. Diz assim: então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades, e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Nós compartilhamos dessa visão para as nossas comunidades e as nossas nações. A nossa esperança é tangível, porque vemos que a mão de Deus e o poder de Deus estão disponíveis para abençoar com transformação, em resposta à obediência sacrificial dos seus filhos. Aqui também encontramos a ponte entre o mandamento, a sua obediência e a promessa. Tentamos corrigir as distorções sociais a partir de problemas gerados pela sucessão de erros e atos de ignorância às promessas de Deus. Mas, veja bem,
Os versos 11 e 12 que acabamos de ler apontam para uma estratégia de desenvolvimento, de mudança ou efetivamente de transformação. O empreendedor social, seja quem for, precisa olhar para as promessas de Deus, antes de olhar para as promessas do seu próprio negócio. Precisa entender que se o seu negócio traz benefícios para o cliente, para o próprio bolso, isto pode ser potencializado uma vez que ele se firme nas promessas de Deus, antes de aprender todas as técnicas de como vencer ou como derrotar os seus concorrentes. Essa possibilidade também se aplica para equilibrar um tipo de um espírito de competição que muitas vezes, infelizmente, se vê na área religiosa. Veja bem, as promessas de Deus de curar a terra são fruto de uma relação de equilíbrio, adequação e obediência à palavra de Deus. Estamos falando de promessas no plural, elas são inúmeras. Quando a gente fala deste tema, sempre lembramos de 2 Crônicas 7,14, que traz essa promessa: e eu sararei a sua terra. Aqui, nesse texto de Isaías, a clareza da promessa é que ela é superior aos sacrifícios. Isaías continua, verso 13, reforça a ideia de adoração aceitável. Guardem o sábado como um dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como dia santo ao Senhor. Honrem o sábado com tudo que se fizerem nesse dia. Não sigam os seus desejos, nem falem coisas inúteis. Uma área onde privilégios e responsabilidades se encontram é na guarda do sábado, o descanso semanal, que a gente usa fazer isso no domingo. O sábado precisa ser administrado, cuidado, para que sua razão de existir traga as bênçãos que acompanham a obediência. Conhecemos uma franquia na área de alimentos, aqui nesse país, administrada por cristãos, que resolveu dar o sábado, na verdade é o domingo, para seus funcionários como dia de descanso. Isso criou um bom problema para os outros, que foram para a justiça pedir o cancelamento dessa medida, pois afetou o negócio interno das outras pessoas. O funcionário de uma empresa que tem um dia de descanso e é o domingo, compete com a outra empresa que o cara tem que trabalhar no domingo. Eu prefiro trabalhar naquela que domingo eles não trabalham. Então, qual é a solução sugerida? Façam o mesmo. E terão padrões de desempenho iguais ou melhores, pois o sábado faz a diferença. Numa sociedade ávida por ganhos crescentes e possíveis, ignorar uma ordenança de Deus e sua palavra pode passar desapercebido. Isto é o que se chama baratear ou reduzir a graça do Evangelho. Isso ocorre com muita frequência. Então, estou trabalhando aqui, estava precisando tanto de emprego, agora estou trabalhando 30 horas por semana, 60 horas por semana, 15 horas por dia, sei lá. A gente não pode reduzir o valor da graça do Evangelho. Pelo contrário, devemos nos associar à graça, que significa descansar do jugo, abrir os horizontes e perceber que até nas debilidades e fraquezas somos capazes de superação, porque com todas as letras encontramos e devemos assimilar uma outra rica promessa registradas em 2 Coríntios 12, 9 e 10, que diz: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Ou seja, um Deus que vem na minha direção, sabe das minhas debilidades e das minhas qualificações e me ajuda na superação daquilo que é o meu ponto baixo. O verso 14 encerra esse texto de Isaías 58 com uma promessa de cura. Diz assim: então o Senhor será sua alegria, grande honra lhes darei, e o sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Um texto precioso que nos anima quando diz que estejamos firmados nessa promessa de bênção e comprometidos com a causa de igrejas que vivem Isaías 58 da melhor maneira possível dentro do seu contexto. Não há motivo
para pessoas permanecerem sem igreja, ao ver a distância entre mensagem e prática. Hoje mesmo, Deus nos convoca para construir pontes de amor, com gestos simples, práticos, onde vivemos ou trabalhamos, onde passamos a maior parte do nosso tempo. Que essa adoração flua e abrace muitas pessoas para compartilhar da experiência que existe em Jesus. Observem também que as promessas como esta, onde a celebração redefine a cultura e redime os valores de suficiência. A alegria não é uma possibilidade somente para as igrejas, o corpo de Cristo, mas para toda a sociedade. As promessas de Deus são normas no seu reino, para os seus súditos, mas tocam todas as áreas da vida. Assim, as promessas como essa, do verso 14 de Isaías 58, não é uma moeda de troca para uma teologia de prosperidade. Não, longe disso, mas é uma norma do reino para redimir injustiças, em nome daquele que nos chamou. Que tal? Isaías 58 é um grande desafio, não acha? Mas é um desafio possível, porque a graça de Deus nos ajuda a se incluir na disposição de realizar transformações e trazer esses índices de pessoas que estão fora para dentro. Obrigado pela sua participação. Deixamos aqui a bênção de Efésios 1, 8 e 9, 18, 17 e 18, que na linguagem de Paulo diz assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Até a próxima. Um grande abraço. Até.